Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos primeiríssimos capítulos da Bíblia, Gênesis. É aqui que tudo começa. A gente está falando da origem do universo, da criação da humanidade e também da primeira grande tragédia, do primeiro sangue. É uma história que, sério, moldou o mundo como a gente conhece. E hoje a gente vai decifrar essa história juntos, parte por parte. E tudo começa com essa frase, que talvez seja a mais poderosa e conhecida de todos os tempos. No hebraico original, ela soa mais ou menos assim: Bereshit bara Elohim. Vamos quebrar isso. Bereshit significa no princípio. É o marco zero do tempo e do espaço. Bara é um verbo super especial, que na Bíblia só é usado para descrever a criação de Deus, sabe? Aquela coisa de criar algo a partir do nada absoluto. E Elohim é o nome de Deus. O curioso aqui é que Elohim é uma palavra plural, mas o verbo bara está no singular. É um detalhe que, olha, deixa os teólogos debatendo há séculos. Mas como era o mundo nesse comecinho? O texto usa uma expressão hebraica incrível, tohu vabohu. Isso quer dizer sem forma e vazia. Imagina só, um caos total, uma escuridão profunda sobre um oceano sem fim. Mas aí que está o detalhe. Sobre essa imensidão, o Espírito de Deus se movia. Ele não era parte do caos, não. Ele estava acima de tudo, pronto para colocar ordem na casa, para transformar essa bagunça num universo perfeito. O palco estava pronto para o grande espetáculo. E aí começa a grande transformação. Em 6 dias a ordem simplesmente surge do caos. E tem um padrão, né? Deus fala e pronto, acontece. No primeiro dia, haja luz. No segundo, o céu se separa das águas. No terceiro, aparece a terra seca e, de repente, uma explosão de verde, de vegetação. Dia 4, sol, lua, estrelas para a gente poder marcar o tempo. No quinto, os mares e o céu se enchem de vida. E o sexto dia? O sexto dia é o grande final. Os animais da terra e, por último, a humanidade, criada de um jeito totalmente especial, à imagem e semelhança de Deus, com uma missão: cuidar desse mundo todo. E aqui a gente tem a primeira grande curiosidade. Chega o sétimo dia e Deus não cria mais nada. Ele descansa. A palavra em hebraico para isso é Shabá, que significa literalmente cessar, parar. É aqui que nasce a ideia do sábado, um princípio que está no coração da criação. E não é sobre ser preguiçoso, não. É sobre propósito. É tão importante que, séculos depois, o próprio Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o contrário. O descanso é um presente, sabe? Um ritmo sagrado que a gente precisa ter na vida. O capítulo 2, então, dá um zoom nessa história. Lá no Jardim do Éden, Deus forma o primeiro homem a partir do pó. E o nome dele, Adão, vem direto do hebraico Adamá, que significa terra. Pensa que poético, ele é o homem terra. Mas ele estava sozinho. Então, da costela dele do seu lado, Deus cria a mulher. E Adão olha para ela e a chama de Eva, ou Shavá em hebraico, que significa vida, porque afinal ela seria a mãe de toda a humanidade. Uma parceira perfeita, igual a ele. Imagina esse cenário. Adão e Eva no Éden, em harmonia total. Harmonia entre eles, com a natureza, com Deus. Era a perfeição. Mas a gente sabe como são as histórias, né? Fica aquela pergunta no ar. Será que essa paz toda podia durar para sempre? Pois é, a partir daqui a história dá uma virada brusca. A gente sai da paz do jardim direto para o conflito que vai mudar o destino de tudo. E aí que a serpente entra em cena. Um personagem que muito tempo depois, lá em Apocalipse, a gente descobre que é o próprio Satanás. E a estratégia dela é genial, de tão sutil. Ela não chega acusando, não. Ela chega questionando. Ela pega o que Deus disse e dá uma torcidinha só para fazer ele parecer um tirano. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Tá vendo? É a sementinha da dúvida. O objetivo não era só questionar a regra, mas questionar se Deus era realmente bom. E a gente sabe o resto. Eva entra na conversa, Adão vai junto e os dois comem o fruto. Agora, uma curiosidade que muita gente não sabe. A Bíblia em nenhum momento fala que era uma maçã. Essa ideia veio bem depois, provavelmente por causa de um trocadilho em latim. A palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. Entendeu a jogada? Mas o ponto central da história nunca foi a fruta. A questão toda foi o ato de desobedecer, de querer decidir por conta própria o que é certo e errado, em vez de confiar em Deus. E no meio daquela confusão toda, da vergonha, do medo, Deus aparece. Ele confronta Adão, Eva e a serpente. E ali, no meio das consequências das sentenças, tem uma faísca de esperança. Deus fala para a serpente sobre um descendente da mulher que um dia ia ferir a cabeça dela. Os teólogos chamam isso de proto-evangelium,
Ou seja, o primeiro evangelho, a primeira boa notícia. É a primeira vez que a gente ouve falar de alguém que vai, um dia, derrotar o mal pela raiz. É um fio de esperança que começa a ser costurado bem aqui, no comecinho de tudo. As consequências, claro, são imediatas e são pesadas. Eles são expulsos do paraíso. Os relacionamentos humanos que eram perfeitos agora têm conflito. O trabalho se torna difícil, cansativo, e a morte entra na história. Aquela conexão direta com Deus se quebrou. E aí acontece algo interessante. Deus faz roupas de pele de animal para eles. Pensa nisso. Foi o primeiro sacrifício, o primeiro sangue inocente derramado para cobrir a vergonha deles. É um sinal bem sombrio do que ainda estava por vir. Agora, fora do Éden, a vida continua. Nascem os primeiros filhos, Caim, que era agricultor, e Abel, pastor de ovelhas. Um dia, os dois resolvem fazer uma oferta a Deus. Caim pega lá alguns frutos da terra dele e oferece. Abel faz diferente. Ele pega as primícias do rebanho, a gordura, ou seja, ele oferece o melhor do que ele tinha. E Deus se agrada da oferta de Abel. Lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, a gente entende o porquê. A diferença não estava no produto, mas na fé, na atitude do coração de Abel. Essa rejeição mexe com Caim, acende uma raiva, uma inveja no coração dele. E Deus, vendo isso, vai falar direto com ele. É um aviso, com uma imagem fortíssima. O pecado é como um animal selvagem, agachado na sua porta, só esperando uma brecha para te pegar. O desejo dele é te dominar, mas cabe a você lutar contra isso, dominá-lo. É um alerta que vale pra gente até hoje, né? Sobre essa luta que a gente trava por dentro. Mas Caim não dá ouvidos. Ele chama Abel para ir ao campo e o mata. O primeiro assassinato da história. E quando Deus pergunta por Abel, a resposta de Caim é de arrepiar, de tão fria. Não sei. Por acaso eu sou babado, meu irmão? Essa frase ecoa até hoje. É o retrato da indiferença, da negação total de que a gente tem, sim, responsabilidade uns pelos outros. O resultado disso é que Caim é amaldiçoado e forçado a viver como um fugitivo. Mas aí a história nos mostra um paradoxo maluco. É a partir de Caim, um assassino exilado, que a civilização começa a tomar forma. Ele constrói a primeira cidade. Os descendentes dele inventam instrumentos musicais, aprendem a trabalhar com metais. É impressionante, né? O progresso, a arte, a tecnologia, tudo isso nasce de uma linhagem marcada pela rebeldia e pelo distanciamento de Deus. Então, vamos pensar na situação. Abel está morto, Caim exilado. O futuro parece bem sombrio. Aquela promessa de um redentor parece que foi interrompida antes mesmo de começar. A pergunta que não quer calar é: e agora? Qual o rumo que a humanidade vai tomar a partir daqui? Mas Deus, mais uma vez, providencia uma esperança. Adão e Eva têm um terceiro filho, chamado Sete, que o nome já diz tudo, significa substituto. E a partir de Sete, a história da humanidade se divide em dois caminhos bem diferentes. De um lado, a linhagem de Caim, cheia de conquistas materiais, cidades, artes, mas que termina em violência. Do outro, a linhagem de Sete, a linhagem da promessa, de gente que começa a invocar o nome do Senhor. Gente como Enoque, de quem a Bíblia diz que andou com Deus. Seguindo essa genealogia de Sete, uma coisa chama muito a atenção: a idade com que essa galera morria. Era gente que vivia muito. E tem um número que é o campeão de todos: 969 anos. Essa foi a idade de Matusalém. Ele foi a pessoa que mais viveu em toda a Bíblia. Mas o mais incrível não é nem o número em si, mas o que o nome dele significava. Olha que coisa impressionante! O nome Matusalém, em hebraico, é basicamente uma profecia. Significa algo como: quando ele morrer, o fim virá. E adivinha só o que aconteceu? No ano exato em que Matusalém morreu, começou o grande dilúvio. A vida super longa dele não foi coincidência. Foi um sinal da paciência de Deus, adiando o juízo por quase 1000 anos, enquanto esse homem, que era uma profecia ambulante, vivia na Terra. Mas e aí essa história das idades super longas? É para levar ao pé da letra? Bom, a leitura mais direta do texto diz que sim, eram idades literais. Muitos teólogos acreditam que, antes do dilúvio, as condições do planeta e do corpo humano eram diferentes, e as pessoas ainda tinham um pouco daquela vitalidade da criação original. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu um novo limite e a nossa expectativa de vida caiu drasticamente. Então, resumindo a ópera desses 5 primeiros capítulos, a gente viu a criação perfeita de Deus.
Depois, a gente viu a escolha humana que levou à queda, que quebrou tudo. A gente acompanhou o pecado crescendo rápido, indo de uma simples desobediência para um assassinato entre irmãos. Mas mesmo com tudo ficando cada vez mais escuro, a gente também viu a graça de Deus ali, o tempo todo, brilhando com a promessa de um Salvador e com uma nova linhagem de esperança. E tudo isso deixa a gente na porta do próximo grande capítulo dessa história. Com essas duas linhagens se misturando e a maldade explodindo no mundo, o que será que acontece quando a humanidade resolve afundar de vez na escuridão? Bom, a resposta para isso envolve gigantes, uma arca gigantesca e uma chuva que vai literalmente reiniciar o planeta. A história está só começando.